assim, essa personagem, ela me marcou bastante, porque é, a gente, no filme, o filme, ele é, gente, ele é um de drama, assim, quem assistir esse filme vai ter muito amor no ser humano e vai ter muito amor em quem passa por algum problema emocional, por algum problema mental, por algum adoecimento psicológico, sabe? Então, assim, surtar no sentido que eu falo é que nem essa moça, né? Que chorava muito e ela gritava, ela queria o bebê dela e tudo. Tinha hora que ela, sabe, pegava a fraldinha e tudo. E aí tiraram essa fraldinha dela. Então, assim, aí ela enlouqueceu, porque ela ficava cheirando essa fraldinha o tempo todo, sabe? E querendo o bebê dela e tudo. Então, assim, não era um surto, né? Não era bem um surto. Ela tava chorando, tava nervosa. Sabe quais os cuidados que eles davam? Os pacientes, gente, era colocado em banhos de água gelada. Lembra que eu falei? Daquelas banheiras com gelo mesmo? Pois é. E deixadas ali por horas, até que os lábios delas ficavam roxinho, e seus corpos pudessem perdessem a sensibilidade. Então, assim, elas ficavam hipotermia, né? Digamos assim, era tão grande que elas, quando elas perdia a sensibilidade do corpo, no sentido, dava aquela parestesia, a boca ficava roxa, já estava em estado já de hipotermia, aí eles tiravam, entendeu? Então, assim, oficialmente, aquilo era uma delas, viu? Servia para acalmar as mulheres. Na prática, era um sofrimento e terror. Se pegasse piolho, gente, elas rapavam o cabelo. Então, assim, ia muitas moças para lá, jovens, senhoras também, muito bem tratadas, que a família, né, mandava. E então, essa moça tinha um cabelo muito lindo, sabe? Ela gostava do cabelo dela e tudo, e retrata que ela não pegou piolho. Tipo assim, foi um bem bolado que fizeram no filme, né? Que daí colocaram a culpa nela. E eu lembro que a mulher cortou o cabelo dela, né? Pegou e cortou mesmo assim, rapou e tudo. Mas só que antes disso, ela não queria deixar. Por que ela deixou? Porque elas jogavam gasolina. Gasolina, não, diesel, né? Gasolina, diesel, entendeu? Nas meninas. Dava banho disso nas meninas. E acontecia, às vezes, sem querer, né? Entre aspas, o foguinho aparecia ali. E aí, se fogo pega no cabelo que tá cheio de diesel, pega o quê? Pega fogo, a pessoa vai embora, morre, né? E aí, se morresse, o que eles faziam? Jogava no mar e pronto, acabou. Então, essa moça, para não ter que passar por esse perigo, era como se fosse já uma ameaça, né? Elas faziam fileira de mulheres e elas faziam isso, gente, na frente de todas, que era, né, para servir de prova. E daí foi por isso que ela deixou, e aí ela ficou, sabe, com o cabelo. E ela sentia muita falta também do cabelo dela. Essa personagem, ela acabou morrendo no filme, sabe? E aí ficou incógnita se ela morreu, né, por alguma doença, sei lá, ou se ela se matou, porque não aguentou. Muitas mulheres se matavam, né, porque não aguentavam. A comida era praticamente intragável. A carne era estragada, o pão era duro, sabe? Tão duro, gente, que podia quebrar dentes. O chá parecia uma água suja. As refeições eram servidas em recipientes imundos. Olha só. E isso tudo, gente, era doado pelos políticos. Pelos políticos, pela grande classe da sociedade. E o que eles faziam? Doavam a pior parte, a pior coisa. Eles faziam essa doação, né? Sei lá, vamos doar uns pratos. Daí pegava os pratos mais velhos e doavam. E o que acontecia? Não tinha ninguém para cuidar,
né? Ficava desse jeito. Então, as refeições elas eram servidas em recipientes imundos. E quem reclamava podia ser agredida ou isolada. As enfermeiras, elas agiam não como enfermeiras, mas sim como carcereiras do que cuidadoras. Humilhavam, ignoravam e maltratavam as pacientes. As que gritavam eram trancadas sozinhas. As que pediam ajuda eram silenciadas. Os médicos quase nunca apareciam, né? E quando aparecia, raramente eles ouviam alguém, né? O diagnóstico sempre era o mesmo, louca, louca, e só ia piorando. Então, assim, mesmo se você não fosse, você acabava ficando. Só que o mais assustador era descobrir que muitas daquelas mulheres não eram loucas. Algumas eram imigrantes que não falavam inglês e acabavam internadas simplesmente porque não conseguiam se comunicar, né? Outras eram mulher da vida, né? Prostitutas, digamos assim. Outras eram mulheres pobres, abandonadas pela família. Havia também pessoas com deficiência, tipo epilepsia, né? Sei lá, uma pessoa que nascesse com uma doença física, né? Então a família não queria para não causar, né? Jogava lá. Era um asilo, na verdade, né? Chamava asilo, mas era um manicômio, porque você ficava, de um jeito ou de outro você ficava doida, né? Então, assim, havia também pessoas com deficiência, né? Como eu falei e tal, consideradas difíceis pela sociedade. Seu único erro havia sido se tornarem inconvenientes, tá vendo? E uma vez lá dentro, sair era quase impossível. Durante 10 dias, Nelly viveu aquele pesadelo. Viu mulheres sendo destruídas física e emocionalmente. Presenciou situações que ninguém deveria suportar. E guardou cada detalhe na memória, porque sabia que precisava contar ao mundo o que estava acontecendo. Quando finalmente foi libertada pelo jornal, não ficou em silêncio, né? Para ela ser libertada, quanto mais ela falava que ela era sã, chegou uma hora que ela falava, né? Que ela era uma jornalista, isso, aquilo, outro, aí que o povo achava que ela tava louca mesmo, entendeu? Então, quanto mais ela queria dar uma de sã, mais louca era ela. Para tirar ela de lá, foi preciso, além, o jornal ter que ir com advogados, viu? Seu relato foi publicado em outubro de 1887, recebendo o título de Train Days in a Mad House. Gente, 10 Days in a Mad House significa 10 dias em um manicômio. Esse foi o título do relato dela. A reação do público foi imediata. A investigação se tornou um marco histórico para o jornalismo investigativo e para as reformas na área da saúde mental. O trabalho de Nelly mostrou como o jornalismo podia revelar injustiças que permaneceriam escondidas, mas também expôs uma verdade incômoda, gente. Como a sociedade pode descartar, pode mascarar, entendeu? Os mais vulneráveis com facilidade. Como que uma mulher jovem, bonita, saudável, né, podia ser rotulada de louca e desaparecer e pronto, ninguém ia atrás, ninguém, entendeu? Procurava nem nada, né? E desaparecer, e como que as instituições criadas para proteger podem se transformar em lugares de crueldade quando ninguém está observando, né? Então, assim, era para ser um lugar de tratamento, mas não, era uma escola para ensinar a pessoa a ser mais louca ainda, né? Blackwell's Islândia não existe mais. A ilha foi renomeada para Roosevelt Islândia. Roosevelt.
E os antigos edifícios foram demolidos ou transformados ao longo dos anos.